Adivinha quem chegou? Não desgruda daí. Foi a falta do preparo anterior para não chegar nesse ponto de ter a transmissão desordenada como aconteceu no mundo ocidental. Se você soubesse que era um vírus leve, de alta possibilidade de contágio e não um vírus pesado, você teria brigado pela suspensão do carnaval? Sim, aí eu acho que seria outro cenário, né? O mês de fevereiro, se a gente soubesse a velocidade de transmissão e que a China iria fechar as exportações de... Pelo amor de Deus, esse negócio de soubesse nada não. É pressão dos governadores. Os governadores não quiseram cancelar. O presidente já havia falado isso em fevereiro. Sobre a situação. Mas ninguém deu ouvido, porque Globo, outras emissoras aí estavam ganhando dinheiro transmitindo essa porcaria de carnaval. Que dá muitos empregos, sim. Mas a custa de quê? De sofrimento de muita gente. E agora? Todo mundo sabia que uma aglomeração dessa aí, por mais que o vírus não fosse tudo isso, que realmente na época o pessoal pensava que não era, muitos hipócritas, infelizmente aconteceu justamente por culpa do carnaval, por culpa de governadores como Wilson Witzel e João Dória aí, entre outros aí, que quiseram derrubar o presidente, deixando isso. E agora, depois que realizaram o carnaval, gastaram o que tinha que gastar para poder ver se continuava a popularidade, e ficou na situação que está por conta de negligência desses governadores e dessa mídia suja que lucrou muito dinheiro com o carnaval, principalmente a Globo. Porque o que é para ganhar dinheiro eles não estão nem aí. Agora, porque passou o carnaval, ganharam o dinheiro que tinham que ganhar, agora quer que todo mundo se lasque. A verdade é essa. Todos os bens de insumos em saúde, e a nossa indústria em saúde ela foi praticamente fechada, ela acabou. Nós conseguimos ressuscitar as fábricas brasileiras de respiradores e ventiladores em tempo recorde. Se a gente ressuscitasse isso em janeiro, a gente tinha entrado tranquilo em termos de ampliação de sistema. A gente teria tido os 60, 90 dias contando fevereiro, março, abril, a gente estava com o sistema preparado. A gente praticamente perde os primeiros 45 dias por conta dessa percepção, dessa informação de vírus pesado. Quando eu falei a primeira vez, trata-se de uma pandemia, esse vírus está indo rápido demais, a Organização Mundial de Saúde está demorando para falar que é uma pandemia, no dia seguinte, o Tedros lá na fala... O Mandetta tá jogando tudo pra cima dele, dizendo que ele que falou. Na verdade não foi ele que falou, ele tá dizendo o que ele diz aí. Isso não quer dizer que seja verdade. Ele tá dizendo que foi ele, tudo pra poder se promover, pra ver se ganha uma pontinha nas eleições aí. Só que o plano dele não vai dar certo, porque não adianta nada tentar se isentar em algumas coisas e bater no presidente em outras, que isso não vai adiantar. Então ele tá tendo um cuidado de não bater muito no presidente, nem defender demais. Esse cara é esperto, só que a gente não deve cair nessa não. E não ajudem o irmão dele a se eleger prefeito não, porque esse cara aí, ele quer fazer isso, mas não vai conseguir. O pessoal lá não sei se é do Mato Grosso, acho que é do Mato Grosso do Sul, que eu não ouvi ele falando aqui não lembro. Mas pouco importa qual local. De qualquer maneira, quer dizer, importa, mas assim, mas de qualquer maneira, onde tiver, quem conheceu o Mandetta, o local do estado dele, a cidade que o irmão dele tá, não ajudem a se eleger, porque aí é golpe. Ele veio aqui na cidade Imperatriz aqui, deu maior confusão que sumiu um dinheiro, por causa do prefeito que passou pro lado do mesmo partido dele, né? Se eu não me engano é o DEM. E deu maior confusão, até uma reportagem aí foi feita aí por um cara aqui daqui da cidade, né? Até hoje eu não tô sabendo de mais nada, porque nunca ninguém mais falou em nada. Essa denúncia foi até na Câmara dos Deputados. Então não dá para confiar em gente que tem corrupção nas costas. Não só nesse caso, mas no caso da Santa Casa, há muito tempo atrás, né? Pouco tempo atrás, não tem muito tempo atrás não, tempo que ele trabalhava lá. Então, tomem cuidado, vamos continuar.
fala dele, ele me critica frontalmente, dizendo que eu estava errado, que era um vírus pesado, que era para manter o cuidado 1 a 1. Claramente, um vírus respiratório, cuidar 1 a 1 é impossível, você não consegue quando ele tem alta transmissibilidade. Tá evidente erros da OMS, injunção política da China, mas pessoalmente, você, quando faz uma autocrítica rigorosa, qual foi o seu maior erro? Eu acho que o meu grande erro nessa história foi não ter sido capaz de demonstrar para o presidente de uma maneira mais convincente, de uma maneira mais que era minha função, demovê-lo daquele caminho e colocá-lo nesse outro caminho aqui para a gente andar. Doutor Mandetta, alguns dizem que o seu erro foi ter entrado para o governo, mas você também diz no livro que virou o álibi do médico envergonhado de votar em Bolsonaro. Então, qual foi o seu álibi para entrar nesse governo? Você era de boa com o seu colega de Câmara, de Congresso, Jair Bolsonaro? Você se arrepende? Não. Olha só as perguntas que ele faz aí, dizendo que o cara tá arrependido. Eu não duvido nada que ele nunca teve arrependimento. Simplesmente ele entrou para poder se mostrar, para ver se ganhava alguma ponta, derrubar o presidente, para poder conseguir, igual outros tentaram, né? Estão tentando. E ele tá só se promovendo, e o Bial fazendo essas perguntas ridículas, cara. São perguntas ridículas. Os esquerdistas que me perdoem, mas eu não vou agradar vocês. Aqui é um canal que tem críticas fortes a pessoas que não se conformam com a derrota, não se conformam de perder a mamata. Isso tudo que está acontecendo aí é só medo do Bial perder o emprego. Por isso que ele está atacando e vai continuar atacando. Até o dia que a Globo for perder a concessão, que isso vai acontecer em 2022, com fé em Deus. Porque uma desgraça dessa não pode mais continuar passando, não. Eu sei que ele está defendendo o emprego dele, mas eu não confio nele, não. Ele não é uma pessoa confiável. O Bial está fazendo isso só de raivinha da derrota, porque não aceita a popularidade do presidente, independentemente do que todos tentam fazer, mas não vai adiantar. Vamos continuar. Não me arrependo de nada. O presidente, como deputado, como vários deputados, você tinha os extremistas. Eu vi deputados, por exemplo, de esquerda programarem o fim da propriedade privada, vamos confiscar todos os bens, aquele discurso contra a elite burguesa, os Estados Unidos são um vilão da história. Isso aí a esquerda fala direto, faz isso direto, está mostrando que a esquerda é isso. Uma das poucas coisas que ele falou nessa entrevista aí que eu concordo. E só a esquerda, eu digo assim, aquela esquerda que fala essas coisas assim, são aquelas pessoas que são pobres. Os ricos, eles falam só para chamar a gente burro para poder fazer parte do movimento e ser gado é massa de manobra, né? Para poder depois ficarem ganhando dinheiro, viajando para Miami, curtindo preguiça, segurança para ele, segurança para aquele. Mas a população mesmo que defende essa desgraça de comunismo só se ferra e merece se ferrar, sim. Enquanto não cair na real, saber que o comunismo é uma porcaria que só beneficia os chefes, vão ficar nesse jeito, só derrota. E o ministério, eu me senti confortável para ir e fiquei muito discreto, fiquei reconstruindo a atenção primária, criar secretaria, refazer a vacinação brasileira que caiu. Nós voltamos a ter sarampo. Aqui do lado, na Venezuela, eles não estão investigando pólio. O Brasil está com vacinação baixa. Daqui a pouco volta pólio, volta difteria, que é uma doença que a gente não tem nem soro antidifitérico mais, porque não... Então, assim, o sistema estava precisando demais. E eu, como era uma pessoa técnica e tinha trânsito político, eu falei, eu vou fazer primeiro uma reforma interna do Ministério, de organograma, de prática, de metodologia, vamos dar os 6 passos. Esse ano nós tínhamos o programa de Genômica Brasil, o início dos consórcios intermunicipais. Ela tinha um começo, meio e fim, ela tinha um planejamento para 4 anos, muito bem feito. Foi interrompido, mas assim, eu acho que foi boa o caminho que a gente conseguiu colocar. Vamos lá, no livro você conta que depois daquele infame discurso de 24 de março, que o presidente chamou a Covid de gripezinha, até ministros muito próximos a ele disseram que ele estava errado. Até o Weintraub disse que ele estava errado. Damares, Ernesto Araújo, como é que eles se posicionaram? E você falou para ele? Não, foi interessante porque
Todos foram pegos de surpresa. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Então foi um... Olha, essa frase aí tá dizendo que o presidente falou como se ele estivesse falando para a população inteira que seria um resfriadinho. Aí é que vocês veem que se a pessoa não prestar atenção, a pessoa cai na mentira desse pessoal. Tá dizendo que ele falou gripezinha em contexto a ele. Quando o presidente pegou, o que foi pro presidente realmente? Ele tomou a cloroquina, que todo mundo negava, ficou bom, e era o que se tornou? Não foi uma gripezinha pra ele? Claro que foi. Pra mim pode não ser, pra você pode não ser, porque cada organismo reage de uma maneira diferente. Mas foi uma gripezinha. Agora, o seu Bial aí não sabe criticar o Drauzio Careca, porque o Drauzio Careca falou sim que era gripezinha. Falou que era uma gripe normal, que não ia acontecer nada. Aí depois que aconteceu a merda toda, ele veio dizer ao contrário, e não teve nem sequer a sensibilidade de pedir desculpa e dizer que errou no primeiro comentário dele. Ele só não sabe criticar isso não. Eu duvido se o Drauzio Careca foi entrevistado agora, o Drauzio Varela, se o Bial tem coragem de perguntar sobre a hipocrisia dele. Não tem, cara. O presidente falou dele e não falou da população. Ele falou de cada qual tem o seu organismo. Pra ele foi uma gripezinha. Ele arriscou dizendo que era uma gripezinha. Poderia ter dado errado? Poderia. Mas como ele tinha certeza da situação dele, apesar da facada que ele levou dos esquerdistas de covarde, ele é um cara que gosta de plena saúde. Então pra ele foi uma gripezinha. E aí tá dizendo como se ele tivesse falado que todo mundo ia pegar uma gripezinha. É muita cara de pau, é muita hipocrisia, é muita sacanagem que esse povo aí de esquerda como o Bial faz. Eu queria ver o dia que ele fosse entrevistado por alguém de direita, como é que ele ia se sentir com as perguntas. Porque ele acho que ele não sabe como que as pessoas se sentem com a pergunta que ele faz. A pessoa é obrigada a responder ou não responder. Se não responde, eles vão dizer uma coisa. Se responde, sempre vai ter uma crítica. Vamos continuar. Uma unanimidade, foi uma das primeiras vezes que eu vi quase todo mundo falar para ele, olha, isso está errado, não faça isso, não faça isso. Ele escutou todos eles, tal, todo mundo achou que aquilo poderia, de alguma maneira, ter... Falei, bom, se o corpo todo de ministros está apontando na direção do Ministério da Saúde, agora vai. E fui, conversei e tal. Não, tá bom, então eu vou ver. Aí, 2 dias depois, ele vai a público e faz aquela vai em direção à população, provoca aglomeração. Aí a gente ia, conversava, ele falava, não, já entendi e tal, pode deixar, vou parar. Passava 2 dias, vai de novo. Isso foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E eu, um observador do comportamento humano, falava, ele está querendo falar assim, estou querendo esganar esse ministro da Saúde, né? Eu não quero esse caminho. Para mim era muito claro. O retrato que você faz do Paulo Guedes é de um homem toldado pela vaidade, assim, autocentrado, alienado, alheio a qualquer coisa que não seja do interesse do campo de ação dele. Então como é que você explica ele está aguentando as seguidas humilhações do Jair Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro impõe a ele? Tá vendo como o Bial é? Ele pega os trechos do livro dele de uma maneira assim suja quando vai perguntar. Aí fala do Paulo Guedes, tudo, não tá aí para se defender. Igual o Mandetta vai responder aí, mas que não vai falar sobre isso porque só perguntando para ele. Aí o Bial joga isso para poder ofender, para poder dizer que tá tendo briga no governo. Aí ele usa o trecho do livro do Mandetta para poder soltar o seu venenozinho básico. Pergunta que você acha que você vai ter que fazer um momento desse com ele, Bial. Porque eu acho que cada um sabe, né? Cada um sabe o seu limite. A gente vê também muita coisa fora. Eu acho que vai ser um dilema muito grande, porque esse governo ele se apresenta como um liberal na economia e conservador nos costumes, né? A maneira para fora como ele se justifica. E o liberalismo econômico ele vai na contramão do assistencialismo estatal absoluto, que é essa transferência. Eu não chamo nem de programa de
combate à miséria, uma transferência, uma injeção direta, uma operação bancária muito extensa, que claramente o déficit público explodiu esse ano. Como vai ser a transição desse modelo que caiu nas graças, né? O presidente gosta disso, porque isso criou uma bolha de popularidade, e é natural que crie, as pessoas precisam do recurso e de repente chega 2, 3 membros da família ganhando, uma família que R$ 1.800, qualquer presidente vira o suprassumo. Agora, como que, se nós vamos para o formato de responsabilidade fiscal, de teto de gastos, se a gente vai insistir na forma liberal de conduzir com zelo a conta pública, o presidente vai ter que abrir. Aí você parece que você força a sua demissão com aquela entrevista. A veia que ele está dando diariamente para as pessoas. Se isso daí vai colocar em risco a reeleição, a gente vai saber se ele vai optar pela reeleição ou se vai optar pelas... Natural que cria, as pessoas precisam do recurso e de repente chega 2, 3 membros da família ganhando, uma família que R$ 1.800, qualquer presidente vira o suprassumo. Agora, como que, se nós vamos para o formato de responsabilidade fiscal, de teto de gastos, se a gente vai insistir na forma liberal de conduzir com zelo a conta pública, o presidente vai ter que abrir mão dessa injeção na veia que ele está dando diariamente para as pessoas. Se isso daí vai colocar em risco a reeleição, a gente vai saber se ele vai optar pela reeleição ou se vai optar pelo futuro do Brasil, né? Se vai endividar mais ou não. E aí vai ser o destino do Guedes. Eu acho que ele está lutando ali dentro para tentar manter essa agenda liberal econômica que ele defende. E Deus, eu me lembro da Dilma, ela mantendo o preço artificial da gasolina, da energia elétrica para justificar a sua reeleição. E depois da reeleição vem aquela inflação alta, veio 14%, 15%, aquilo represado veio tudo de uma vez, o Joaquim Levy tentando fazer um corte mínimo ali. Então, aquele filme, para quem viu de perto, ele está prestes a acontecer novamente, e o ano de 2021, que vai ser um ano... O Mandetta foi muito infeliz nessa aí. Comparar o presidente Bolsonaro com a Dilma fez ali, mas metendo a mão no dinheiro público, colocando o Brasil em risco, dando as pedaladas fiscais, por isso que ela saiu. Ela fez de muita maldade, metendo a mão no dinheiro público. E depois, na hora de pagar a conta, quem pagou foi nós. Estamos pagando até hoje. O presidente não está metendo a mão no dinheiro, não. Não está metendo a mão, tenho certeza disso. Dinheiro tava dando certo para poder fazer meio mundo de obra. Igual ele falou, se não roubar, dá para fazer muita coisa. Mas na época da Dilma, ela roubou, ela maquiou contas, fez o brasileiro pagar uma dívida depois muito alta, por conta de maquiagem na economia que ela fez. Uma anta daquela ali que não sabe nada, não sabe nem falar. Aí fica fazendo um negócio desse aí, e o Mandetta, comparando o presidente se chegar na eleição até lá. Gente, pelo amor de Deus, tem um céu e um inferno de diferença. Mandetta é muito sujo, ele dá assim, aquele cara, morde e assopra, morde e assopra. Mas vamos continuar aqui com essa entrevista aqui que tá bacana, tá interessante. Apesar de só ter lacração, tá interessante. Vamos continuar.